Aqui é o professor Robson Jimenez e hoje nossa audioaula será sobre gêneros literários. Os gêneros literários são grupos de textos que apresentam as mesmas características, talvez com algumas pequenas variações. As primeiras divisões surgiram na Antiga Grécia, com Platão e também com Aristóteles. E lá ficou estabelecido que três seriam os grandes gêneros: o épico, por vezes chamado de narrativo, o lírico e o dramático. Sobre o gênero épico, podemos dizer o seguinte, que esse gênero começou com a Ilíada e a Odisseia, ambas de Homero, e que a poesia épica, geralmente, é um grande poema narrativo que conta ações heróicas, o surgimento de um povo, a história de uma civilização, etc. Tudo premiado com referências mitológicas e até com a participação de deuses ou seres fantásticos que possam ajudar no desenvolvimento dos acontecimentos, né? Ou até mesmo dar mais credibilidade à história, uma vez que alguns fatos ou mitos não foram vivenciados pelo autor e não teria outro jeito para ele saber. Essa poesia épica se chama epopeia, como, por exemplo, citamos os Lusíadas, de Camões, que conta a história do surgimento de Portugal e de seus primeiros 300 anos. Após o Renascimento, perdeu espaço o gênero épico para a narração, propriamente dita. Então o gênero também passou a ser conhecido como narrativo. E assim podemos incluir aqui o romance, a crônica, o conto, a novela de cavalaria, etc. Geralmente um texto épico, ele apresenta uma trama com início, um ponto alto, também chamado de clímax, e a consequente conclusão. Falemos um pouco agora sobre o gênero lírico. Se no gênero anterior, o gênero épico, o narrador se mostra distante, aqui, no lírico, o poeta expressa os seus sentimentos e suas emoções através de poemas cheios de subjetividade. O termo lírico, vamos lembrar, vem de lira, que é um antigo instrumento da Antiga Grécia ou mesmo da Antiga Roma, semelhante a uma pequena harpa, usado para acompanhar as poesias enquanto eram declamadas. Tratando de sentimentos, o íntimo do poeta fica bem ressaltado desse jeito. Temos aqui poemas, odes, hinos, sonetos, etc. Agora falemos um pouco sobre o terceiro gênero, o gênero dramático. A partir da Antiga Grécia, o gênero ganhou o mundo todo. São obras criadas para serem exibidas, dramatizadas em montagens teatrais. Podem ser feitas com versos ou não. O narrador pode até nem existir. Atualmente, qualquer obra pode ser encenada. Então fica difícil diferenciar um drama de outro gênero literário. Mas em outras épocas, esse gênero era bem mais fácil de ser identificado. A tragédia, a comédia, a farsa, a elegia são dramas típicos. Quase chegando perto aqui do fim dessa nossa pequena audioaula, eu quero comentar um pouco sobre um quadro geral dos gêneros, né? Então vamos ter em mente o seguinte, o gênero épico, enquanto conteúdo, ele apresenta narração de feitos heróicos, históricos, com grande ênfase nos atos de bravura. Também pode apresentar uma narração de fatos ocorridos numa determinada sequência temporal. E enquanto forma, ele apresenta longos poemas chamados epopeias. Ou, na prosa, ele pode aparecer como romances, contos, novelas e fábulas. Já o gênero lírico, enquanto conteúdo,
Ele é a expressão de aspectos pessoais, subjetivos, sentimentais, sempre envolvendo emoção. No lirismo poético, há a predominância de um eu que expressa as emoções. Já na forma, são poemas chamados sonetos, odes, baladas, elegias, canções. Eventualmente pode ocorrer isso em prosa, eventualmente. E quanto ao gênero dramático, em conteúdo, há a representação de ações num palco, numa tela, ao ar livre, sempre para um público. Há grande ênfase no diálogo, que é uma forma de comunicação muito presente. Quanto à forma, podemos ver a dramatização em peças de teatro, filmes, novelas de TV, circo-teatro, shows, etc. Um pensamento final. Talvez hoje em dia não seja possível agrupar todas as manifestações literárias dentro dos 3 gêneros iniciais, mas já é um ponto de partida para uma análise e sua classificação. Tudo vai depender da criatividade de quem escreve e da perspicácia e entendimento de quem lê, de quem ouve ou de quem assiste. O importante sempre é estar no processo. Literatura é leitura, leitura é cultura, cultura é conhecimento, e conhecimento adquirido ninguém tira. Obrigado. Aqui é o professor Robson Jimenez, além da sala de aula.